Durante a sustentação oral das defesas, tanto o advogado de Jair Bolsonaro quanto de Walter Braga Neto pediram anulação da delação premiada do ex-ajudante de ordens da presidência, Mauro Cid. O advogado José Luiz Oliveira Lima, que atua na defesa de Braga Neto, afirmou que a Polícia Federal coagiu Mauro Cid a incriminar o general na suposta trama golpista. A Polícia Federal queria que ele incriminasse quem? O meu cliente. Quem disse isso? O colaborador. Cadê a voluntariedade? Ao término dessa audiência foi decretada de ofício a prisão do colaborador. Terceiro motivo, é mentiroso. Com perdão de expressão, é mentiroso. Prestou 9 depoimentos e não fala absolutamente nada do general Braga Neto. Quando estava com o risco de perder o seu acordo, aí sim, ele fala um detalhe, ministro Flávio Dino. O advogado de Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, também contestou a delação do tenente-coronel Mauro Cid e negou qualquer envolvimento do ex-presidente com a alegada trama golpista. Então é impossível falar dessa execução. Como eu disse, é porque não existia nenhum elemento, então começa uma narrativa a respeito de pronunciamentos públicos, para terminar no 8 de janeiro. No 8 de janeiro, que nem a Polícia Federal, que utilizou, como lembrou meu colega, mais de 90 vezes a expressão possivelmente, que não havia certeza, nem a Polícia Federal, que se utilizou dessas possibilidades, afirmou a participação dele no 8 de janeiro. Não há um único elemento, nem da delação, nem o delator que o acusou fez qualquer relação dele com o 8 de janeiro. Não há uma única evidência a esse respeito. O advogado Celso Vilardi também contestou a relação de Jair Bolsonaro com os atos do 8 de janeiro, com base na delação de Mauro Cid. Não é possível que se queira imputar a responsabilidade ao presidente da República o colocando como líder de uma organização criminosa quando ele não participou dessa questão do 8 de janeiro. Pelo contrário, ele a repudiou. E mais do que isso, ministros, nesse tempo que não é possível discutir a questão aprofundada de provas, é importante dizer, senhor presidente, que enquanto a Polícia Federal fala possivelmente, enquanto a denúncia traz conjecturas, como a impressão de um documento no Palácio que teria tido conhecimento dele, o fato concreto é que o acusado de liderar uma organização criminosa para dar golpes socorreu o ministro da Defesa, nomeado pelo presidente Lula, porque o comando militar não o atendia. O advogado de Bolsonaro também negou que o ex-chefe do executivo tenha qualquer relação com a elaboração do suposto plano para assassinar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. Mas é evidente que se houvesse uma mensagem comprovando que não há nenhuma relação com o punhal verde e amarelo, teria muita importância para esse momento. Porque nós estamos falando de um recebimento de uma denúncia gravíssima, por fatos gravíssimos, que o presidente da República não tem nenhuma relação com o punhal verde e amarelo, Operação Luneta, com Copa 22 e assim por diante. Então, a verificação das trocas de mensagem, a partir do momento que Correios dizem que falaram com o comando militar, que pediram audiência no Planalto, na Alvorada, que tiveram lá, o que disseram? Isso não consta. É essa a importância de verificar toda a questão. Bom, Piotr, a gente fez um apanhado aqui de algumas sustentações orais, lembrando que isso ocorreu na parte da manhã, nessa primeira parte da sessão, e um ponto que foi muito atacado ali pela defesa foi a tentativa de anular a delação premiada de Mauro Cid. A gente acompanhou ali a defesa de Walter Braga Neto falando sobre a voluntariedade da delação de Mauro Cid. Ele falou porque quis, ou porque foi pressionado, ou porque foi coagido. Vale lembrar que os 5 ministros, por unanimidade, decidiram pela manutenção do acordo de colaboração premiada do tenente Mauro Cid. Esses 5 ministros hoje da primeira turma, eles banalizaram essa sessão de aceitação ou não da denúncia. Porque com todas essas evidências, e vamos nos ater especialmente a 2 fatos. Primeiro Paulo, que você menciona. O caso da delação do Mauro Cid. O vídeo é público. Nós vimos como aconteceu aquela delação.
Nós temos a gravação do Mauro Cid dizendo, eles queriam que eu dissesse determinada coisa, naquele telefonema que ele conversa com alguém. Depois, a forma como ele foi pressionado pelo ministro Alexandre de Moraes, inclusive citando familiares. A delação, ela tem que ser tão voluntária que, se por um acaso qualquer desvio deste depoente em relação à delação, o juiz decreta a prisão novamente e suspende o acordo de delação. Essa é a regra da delação. Nenhum desses 5 ministros, ou dos outros 4, eu vou ignorar agora o ministro relator do caso, o Alexandre de Moraes, nenhum dos 4 acha isso um absurdo, nenhum dos 4 conhece a lei da delação. Claro que conhecem a lei. O que espanta cada pessoa nesse país é que nós estamos falando de 4 ministros do Supremo Tribunal Federal que pertencem à turma ao lado do Alexandre de Moraes, que estão ignorando o fato principal da delação. Se o Mauro Cid não cumpriu qualquer das primeiras premissas assinadas ali para ser voluntário a uma delação, ao momento em que ele é pressionado, você vai confirmar ou não vai confirmar? Não existe isso. O juiz diz o seguinte, o senhor não cumpriu o que estava escrito na lei, na sua proposição de delação premiada, ou de colaboração premiada, como queiram. Está suspenso o decreto ou não a prisão? Bom, aí a decisão é do juiz. E acabou a delação. Não. Pressionou até o Mauro Cid voltar atrás e dizer o que parece é o que pretendia ouvir o juiz naquele momento. Ou o juiz instrutor, neste caso. Nenhum dos 4 ministros achou isso anormal. Porque o ministro Alexandre já tinha uma opinião formada. Ele defendeu isso. Nenhum dos 4 ministros. O PGR também não viu nenhum problema nisso tudo. O Ministério Público não vê nenhum problema nisso. E querem convencer os brasileiros. Vou ao segundo ponto apresentado aí pelo advogado Celso Villard, do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que ele fala sobretudo na questão específica da questão temporal. Vamos lá, cronologicamente. Antes de deixar o cargo, o Zé Múcio, hoje ministro da Defesa do presidente Lula, recorreu ao presidente Bolsonaro porque ele não conseguia ser recebido pelos chefes militares, pelos os comandantes das 3 forças. Isso foi antes do 8 de janeiro, foi em dezembro ainda. O presidente Bolsonaro intercede a favor do José Múcio para que fosse recebido. Nomeia os comandantes militares indicados pelo presidente Lula. Não consigo entender como é que um presidente vai querer dar golpe. Nomeia os comandantes militares que vão estar no cargo no 8 de janeiro. No 8 de janeiro, o presidente Bolsonaro não está no Brasil. Ou seja, como é que uma coisa se liga à outra? Tem uma coisa que é muito básica e ninguém precisa estudar direito, chama-se lógica. Tudo parece ilógico, mas não parece porque é ilógico. E estão querendo fazer a gente engolir coisas ilógicas. Ilógicas, simplesmente, na base normal, do entendimento comum. No direito é uma afronta. Os advogados tentaram deixar isso de forma até brilhante, deixar isso claro, mas parece nada comover esses ministros do Supremo da primeira turma. Nada, nenhum argumento. Se Jesus Cristo baixar aqui e dizer, olha, eu sou Jesus, bom, vai haver divergência dos ministros. Ou os 5 vão dizer, não, você não é Jesus. Sei lá, me pareceu isso hoje, me perdoem ir um pouco além, mas me pareceu isso hoje.